492. O homem que matou por décadas e nunca foi preso. Ele anotava cada morte num caderno como se fosse uma agenda de compromissos, e o Brasil deixou esse caderno chegar em quase 500 páginas. Vou te contar sobre um número. 492. Não é o número de episódios de uma série, não é o número de páginas de um romance, não é o número de dias de uma crise política. É o número de pessoas que um único homem confessou ter assassinado. Entre 1971 e 2006, 35 anos, num caderno que ele mesmo mantinha atualizado. Júlio Santana é conhecido como um dos maiores matadores de aluguel da história brasileira. Nasceu no Maranhão, filho do interior, do tipo de interior que o Brasil esquece que existe até precisar de alguma coisa que vem de lá. Júlio começou a matar cedo. Porque no Brasil, quando você nasce no lugar certo, com as conexões certas, você vira empresário. Quando você nasce no lugar errado, com as habilidades erradas, você vira Júlio Santana. Seus crimes foram motivados por ganhos financeiros, pistoleiro profissional, matador de aluguel. O tipo de serviço que o Brasil do interior conhece bem e o Brasil das capitais finge que não existe. Conflitos de terra, disputas políticas, dívidas não pagas, heranças disputadas. Qualquer motivo que alguém com dinheiro suficiente, escrúpulo insuficiente, julgasse válido para encomendar uma morte, Júlio atendia. Com a regularidade de um prestador de serviço que leva o trabalho a sério, que era exatamente o que ele era. O pistoleiro Júlio Santana registrava em um caderno quase 500 mortes por encomenda. Um caderno. Não arquivo digital. Não planilha criptografada, num código secreto. Um caderno de papel, com as mortes anotadas, como compromissos de agenda, como lista de tarefas concluídas, com a organização meticulosa de alguém que tem orgulho do próprio trabalho. 492 entradas, 492 nomes, 492 momentos em que alguém pagou e Júlio foi e voltou. 35 anos de atividade ininterrupta, principalmente no Maranhão e no Pará, pelo interior que o Estado brasileiro nunca alcançou com presença suficiente para fazer diferença. 35 anos, sem ser preso, sem ser julgado, sem ser condenado. Uma vez, sequer uma vez. A história de Júlio Santana chegou ao Brasil de forma mais ampla através do jornalista Cléster Cavalcante. Sua história foi documentada no livro O Nome da Morte, do autor Cléster Cavalcante, que inspirou um filme em 2017. Cavalcante passou meses entrevistando Júlio, ouvindo os relatos, verificando o que era possível verificar. E o que emerge dessas entrevistas é algo que perturba de uma forma diferente do perturbador habitual. Não pela brutalidade dos crimes, pela normalidade com que Júlio os descreve. A mesma normalidade com que qualquer trabalhador descreve sua rotina profissional. Sem remorso excessivo, sem prazer excessivo. Como serviço prestado, serviço pago, serviço concluído. E aqui é onde o caso para de ser sobre Júlio Santana e começa a ser sobre o Brasil. Porque Júlio Santana não operou no vácuo, ele operou no sistema. Que tinha quem encomendava, que tinha quem pagava, que tinha delegados que olhavam para o lado, que tinha promotores com outras prioridades, que tinha um interior vasto o suficiente para engolir 492 mortes sem que nenhuma delas chegasse a um tribunal. 492 famílias que perderam alguém, que nunca viram ninguém ser responsabilizado. Porque o mandante pagou Júlio foi, e o Estado não estava lá. Surpreendentemente, apesar do elevado número de vítimas, Júlio nunca foi julgado ou condenado criminalmente e permanece em liberdade. Nunca foi julgado. Nunca foi condenado.
permanece em liberdade, com 492 mortes confessadas, num caderno que ele mesmo mantinha, livre. Porque confissão sem processo judicial é apenas uma história. E o Brasil tem uma habilidade extraordinária de ouvir histórias e não abrir processo. Atualmente, Júlio vive uma vida tranquila em uma chácara no interior da Paraíba, longe da atenção pública, criando galinhas e porcos com sua família. Galinhas e porcos. Um país onde a justiça pode levar 20 anos para condenar alguém por algo filmado em câmera. O maior matador de aluguel confesso da história brasileira. Cria galinhas e porcos numa chácara no interior da Paraíba. E o que fica depois de tudo isso não é raiva de Júlio Santana. Júlio Santana é produto. Produto de um sistema que tinha demanda para o serviço que ele prestava, que nunca fechou o caminho por onde ele operava, que nunca chegou cedo o suficiente nas 492 vezes que poderia ter chegado. O que fica é o caderno, com 492 nomes, de pessoas que tinham família, tinham história, tinham um dia que foi o último, e um Estado que leu esse caderno e não abriu um processo sequer, criando galinhas e porcos numa chácara, em liberdade.